Nessa análise aqui de hoje eu vou discutir com vocês dois temas diferentes. Os dois temas que eu vou discutir com vocês estão ligados à questão do gás, estão ligados à questão da crise energética. Diga-se de passagem, outro vídeo que eu fiz hoje também discutiu, só que por um prisma mais da questão do atrito militar, discutiu também essa questão da crise energética, da questão do gás e assim por diante. Os dois temas que eu trouxe para discutir hoje nessa análise aqui vão nessa linha. O primeiro tema é o aprofundamento da situação da crise energética na Europa, que é um tema que eu estou discutindo quase que diariamente aqui, até porque é uma situação bastante complicada e tende a gerar um ambiente social muito conturbado na Europa. Eu vou trazer mais notícias sobre isso para a gente discutir aqui nessa análise de hoje. E o segundo tema que eu discuto também tem a ver com a questão energética, porque os Estados Unidos estão intermediando uma parceria para a exploração de gás entre o Líbano e Israel, e isso voltado para abastecer os mercados de gás, os mercados energéticos europeus. A gente já encontra problemas muito graves ligados à questão energética em vários países da Ásia. Então, por causa da escassez energética, da escassez de gás, a gente já enxerga empresa tendo que reduzir a atividade, gente tendo salário reduzido, gente perdendo emprego. Como a energia impacta na produção de tudo e boa parte das vezes no transporte das coisas, isso gera uma inflação generalizada, até porque a gente está vendo aí um cenário também que envolve o gás, envolve a questão do petróleo. Muito embora o petróleo tenha caído de preço mais recentemente, existe aí no horizonte a perspectiva de que volte a subir o preço do barril de petróleo, então a gente vai ter um novo ambiente de crise se aprofundando, então é importante a gente acompanhar diariamente essas coisas que estão acontecendo para entender esse cenário geopolítico. Como sempre, trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo aqui os meus raciocínios. Começo discutindo a questão de novas notícias sobre o drama energético na Europa, e é uma situação bastante complicada que o povo europeu já está vivendo. Não precisa esperar o inverno para saber que a coisa vai ficar ruim, porque o preço das contas de luz já aumentou, o preço da energia já aumentou. Isso já está impactando, não é assim, chegou, vamos esperar o inverno. Não, isso já é uma realidade que tende a piorar até o inverno, dependendo do rumo que as coisas tomarem. Então discuto antes a questão energética na Europa e depois eu falo um pouquinho sobre essa parceria do gás aí para a exploração de gás entre Israel e Líbano, que é um assunto que eu comentei alguns dias atrás aí com vocês. Então os assuntos aqui vão e voltam e a gente vai montando um certo panorama a respeito das coisas que acontecem a partir de notícias que vão saindo, vamos criando interpretações, vamos produzindo interpretações sobre os temas que aparecem por uma perspectiva geopolítica. Não sou jornalista, sou professor de geografia, sempre acho importante deixar isso muito claro, porque são levadas diferentes. Um jornalista tem um certo aspecto no seu trabalho e um professor tem um outro aspecto no seu trabalho, são coisas diferentes. O meu viés é mais analítico, baseado em notícias, e boa parte dos trabalhos jornalísticos que eu vejo, eles trazem mais o caráter de informar. Então vamos diferenciar as coisas e acho sempre importante diferenciar. Vamos começar discutindo então a questão na Europa e depois a gente fala um pouquinho do Líbano, de Israel e do intermédio ali dos Estados Unidos. Primeira anotação que eu trago é uma notícia, prestem atenção. A Agência Internacional de Energia alertou sobre o risco sem precedentes, abre aspas e fecha aspas, esse sem precedentes é um termo usado pela Agência Internacional de Energia. Então, a Agência Internacional de Energia alertou sobre o risco sem precedentes para a Europa por causa da sua escassez de gás e da sua dependência excessiva no atual momento de gás que é o gás liquefeito transportado através de navios que não conseguem substituir no curto e no médio prazo a demanda europeia dos gasodutos, dos dutos ali que levavam gás, como o caso do Nord Stream e de outros gasodutos russos que foram alvo de sanção ou boicote. A gente tem o caso do Nord Stream, o Nord Stream 1 foi boicotado a tal ponto, tanto é que teve o caso da turbina que ficou retida lá no Canadá, teve todo um episódio ali. A coisa foi tão inviabilizada que a manutenção ficou comprometida e sem a manutenção o gasoduto parou de funcionar. O que estava funcionando, o Nord Stream 2 nunca chegou a funcionar.
Um gasoduto que leva gás da Rússia até a Europa através da Polônia, parou por causa de sanções ali, daquele episódio das sanções contra a Rússia. Então existe um cenário que ele é bastante complicado e que esse gás liquefeito transportado por navios não está conseguindo suprir. Então a Agência Internacional de Energia, ela aponta isso, que essa dependência não está sendo produtiva. E tem outra questão que está complicando também. A Europa começa a competir com países asiáticos que também estão com problemas de abastecimento e também por causa da elevação do custo desse produto, está gerando problemas também em outros países asiáticos. Por quê? Porque a Europa começa a disputar mais esse gás transportado por navios e isso hoje começa a gerar uma escassez em outros países. Então a coisa começa a estourar em vários lugares diferentes. Então tem países que estão com uma situação comprometida. Um dos países, se eu não me engano, é o Paquistão. O Paquistão está com um problema grave nesse sentido. Então é preciso ver que existe um problema que ele vai crescendo de maneira sistêmica. A gente tem uma economia globalizada, tem cadeias de suprimentos, a coisa funciona como engrenagens, começa a dar problema de um lado e isso gera uma disfunção que afeta outros países aí também. Então a Agência Internacional de Energia apontou para esse problema. Deixa eu trazer aqui mais uma reflexão. Na Europa, o gás russo ainda chega através da Ucrânia. Então a gente tem assim, a gente tem todo um mapa que eu já comentei até na outra análise de hoje, no outro vídeo de hoje, que é importante que vocês tenham assim tenham na cabeça ele, ou tenham ele aí no computador de vocês, ou abram ele sempre que quiserem entender um pouco mais dessa questão da geopolítica energética. Existe uma série de gasodutos que levam o gás para os países europeus. Muitos deles estão sendo desativados, boicotados, alvos de ataque, vazamentos, entre aspas. Outros fecham por falta de manutenção. Outros fecham por causa de questão de sanções, questão burocrática, promovida e estimulada pelo atlanticismo. Então isso gera um certo cenário na Europa. Então existe ainda gás russo chegando, mas a quantidade está cada vez mais diminuta, que é o que eu trago na segunda reflexão. Na Europa, o gás russo ainda chega através da Ucrânia e da Turquia, porque o Nord Stream ele não está mais funcionando, que é aquele gasoduto que passa pelo Mar Báltico. Vai observando aí no mapinha dos gasodutos da Europa, coloca assim, ó, mapa gasodutos Europa, que tu vai encontrar várias imagens com gasodutos ali. Quanto mais completo o mapa, melhor tu consegue visualizar isso que eu estou dizendo. Pode pegar mapas só de gasodutos russos que chegam até a Europa, pode pegar da questão da Noruega ali, que também abastece o mercado europeu. Então assim, essa questão dos gasodutos, ela me parece, isso foi isso que eu discuti na outra análise de hoje, que ela está abrindo ensejo para conflitos que vão aprofundar esse problema, conflitos no Mar do Norte e conflitos no Mar Báltico. Porque a gente está falando, e o Atlantic Council, como eu discuti na outra análise de hoje, já está falando sobre possíveis ataques contra gasodutos noruegueses. Aí a coisa piora muito aí, né? É como se os caras estivessem cortando, ponto por ponto, todo abastecimento de gás que chega até a Europa. Então, se realmente se concretizar um conflito no Mar Báltico e no Mar Negro, é mais um fronte de tensão militar que vai promover uma quebra na cadeia de suprimentos. O conflito envolvendo Ucrânia, Rússia e indiretamente tensionando com a Bielorrússia, que já vinha sendo sancionada desde antes, sobretudo por causa depois da resposta da Bielorrússia, aquela tentativa de golpe no Lukashenko, daquela revolução colorida, afetou o setor de energia por causa da Rússia, afetou o setor de vários insumos industriais também, porque atingiu a Ucrânia ali, a questão da siderurgia, atingiu o setor de fertilizantes por causa da Bielorrússia e da Rússia, atingiu o setor agrícola por causa da Rússia e da Ucrânia, que é uma exportadora de alimentos. Então tem uma série de quebras que foram promovidas por esses conflitos. E setores importantes ganhando espaço aí, monopolistas, para tentar ocupar esse espaço de mercado e abocanhar mais fatias nesse contexto de crise. Se tu começa um conflito no Mar Báltico e no Mar do Norte, aí a coisa ela começa a ficar cada vez mais complexa. Tu começa a promover cada vez mais zonas de tensão. Por isso, não estou falando que há terceira guerra, mas estou dizendo que os ambientes de guerra eles se caracterizam por uma geração tão grande de focos de tensão que a coisa no momento sai de controle. E aí a gente tem a geração de um conflito de caráter generalizado. Repito, não gosto de alarmismo, não gosto de clickbait. Estou dizendo que
há uma possibilidade por causa da abertura excessiva de frontes de tensão e de conflitos entre forças de proporção militar considerável. É isso que é preciso botar na mesa. Conflito regionalizado tem todo o tempo. Só que quando tu indispõe dois titãs, assim, para a gente falar naquela linguagem lá do filme do Godzilla versus King Kong, eu achei um filme horroroso, diga-se, eu assisti por causa da analogia dele ali, eu comecei a assistir, dormi umas 20 vezes tentando ver e até que um dia eu consegui terminar de ver. Mas quando tu gera esses conflitos que cruzam interesses de grandes países e que são interesses de oligarquias específicas também, isso tende a arrastar muitas vezes para um conflito generalizado. Esse é o risco. Tanto é que a gente vê muitos conflitos tendo como berço a Europa. Por quê? Porque envolve vários interesses diferentes, oligárquicos ali, que são importantes. Trago aqui mais uma anotação, que eu acho inclusive que é um número que foi dado pela Agência Internacional de Energia. Acho que foi, tá? Agora não me recordo exatamente. Até porque eu não anotei a fonte aqui, idiota que eu fui, me perdoe. A Europa precisa reduzir o consumo de energia em 15% para ter segurança energética até o inverno. Repito, a Europa precisa reduzir o consumo de energia em 15% para ter segurança energética até o inverno. Isso vai reduzir a sua economia, porque isso impacta no racionamento da produção e isso impacta também na redução de conforto das pessoas. Redução da calefação, aumento no custo da energia, que a Europa está tentando controlar através de medidas de subsídio a companhias energéticas, mas isso vai gerar um outro problema que eu já vou discutir com vocês aqui por causa da próxima anotação referente à Alemanha. E todo esse cenário de desconforto do povo europeu, redução da atividade econômica, predispõe a Europa a ser mais dependente dos Estados Unidos. Então isso me parece um cenário que já estava no horizonte, que é deixar a Europa mais próxima do atlanticismo, tentar dentro do possível romper os laços da Europa com a Rússia, e se possível com a China, mas é um movimento bastante complicado, e deixar a Europa suscetível aos Estados Unidos, mais suscetível aos Estados Unidos, transformar os Estados Unidos de novo num polo industrial, e isso é um movimento muito complicado de fazer, né, porque existe uma dependência muito grande da China, e isso que a gente ainda nem chegou nem aprofundou as tensões ligadas a Taiwan ainda, todo episódio de quebra de relações com a China, que é uma coisa que tende a acontecer no curto e no médio prazo. Então existe um cenário pela frente que é bastante complicado, que faz com que a Europa esteja cada vez mais sendo subjugada pelos Estados Unidos. E isso é uma coisa bastante preocupante. Existe um projeto de gerar crise na Europa, culpar a Rússia por isso, enquanto a Europa fica cada vez mais subjugada aos Estados Unidos. Esse é um movimento que me parece bastante evidente. Trago mais uma reflexão aqui. Agora entro naquele ponto que eu ia trazer antes. O governo alemão encontra-se hoje numa sinuca de bico no que diz respeito à questão da energia. E que sinuca de bico é essa? O governo alemão ele criou um pacote de subsídios para que o custo da energia não aumente. Só que existe um problema aí, essa questão já foi apontada por um portal do mundo financeiro que eu trouxe esses dias aqui, não sei se era a Forbes, não sei se era a Bloomberg, um dessas mídias corporativas aí. E é um posicionamento cabível e bastante lógico, diga-se de passagem, dentro da questão econômica. Se o preço da energia sobe, as pessoas se revoltam e o governo perde o controle. Se o preço da energia é mantido o mesmo, as pessoas continuam com o consumo e isso aumentando o consumo pode reduzir a disponibilidade energética num cenário de penúria energética, ou seja, pode faltar energia. Então há uma sinuca de bico. Se eu amplio o preço, dá problema. Se eu mantenho o preço, pode dar problema. Então há uma sinuca de bico, não só para a Alemanha, para outros países também. Eu estou colocando essa questão porque tem saído matéria sobre o governo alemão meio atrapalhado no meio dessa questão aí. Como é que eu vou fazer essa questão do controle da revolta e da manutenção da quantidade de disponibilidade de energia? Como é que funciona isso? Já tem lei que a gente está vendo que está saindo aí das pessoas poderem manter a calefação da sua casa só até uma certa temperatura. Acho que é na Suíça que eu vi esses dias, até uma pessoa que acho que vive na Suíça, que veio comentar ou leu sobre isso, comentou que as pessoas ainda não estavam sendo multadas, mas que podia acontecer, mas que havia apenas uma
uma normativa mais leve ali para que isso acontecesse. Então existe um cenário que está dado aí. Trago mais uma notícia para a gente fechar essa discussão desse primeiro bloco aqui. A China está vendendo gás, olhem só essa coisa, a China está vendendo gás liquefeito excedente que compra dos Estados Unidos para a Europa. Então ela está vendendo para a Europa o gás excedente que ela compra dos Estados Unidos. Como eram contratos de longo prazo, os valores são mais interessantes, então ela ganha e vende mais caro para a Europa. Como a sua economia, como a sua produção reduziu, a produção da China, a China não conseguiu aumentar a sua produção como esperava, por causa de percalços ainda ligados à pandemia e uma série de questões ali. Aconteceu o quê? Aconteceu que a China tem um gás excedente, está vendendo esse gás para a Europa e está conseguindo compor um certo ganho a partir disso e mantendo um certo abastecimento que, lógico, não vai suprir a demanda da Europa, não vai cobrir o buraco deixado pelas sanções contra a Rússia, mas produz um certo efeito. E outra coisa importante, a China também aumentou o seu aporte de gás da Rússia, o que permite que ela faça esse tipo de manobra. Então a economia é assim, tu vai vedar por um lado, a coisa vai escapar por outro. O atlanticismo não vai conseguir manter o controle de tudo. Eu vou tentar controlar tudo porque o próprio andar da carruagem abre espaço. Eu sanciono a Rússia, sou obrigado a tirar a sanção da Venezuela, do Irã, sou obrigado a abrir mais espaço para a China. Se eu vou sancionar mais o Irã, já dá problema porque vai faltar um recurso ali, aqui, acolá. Então, felizmente, a natureza legou ao mundo o fato de que existe uma enorme quantidade de recursos energéticos em países do sul global. Isso faz com que os norte-americanos não tenham controle de tudo. Felizmente. Então, eles têm um controle geopolítico, uma margem de controle não mais hegemônica, mas felizmente não controlam tudo e a natureza, a distribuição dos recursos, embora eles se intrometam em todos os lugares para roubar recursos, eles não conseguem puxar os recursos para dentro do seu território, mas eles tentam fazer com que todos os territórios sejam deles. Mas felizmente existe resistência, então existe esse movimento de eu fecho aqui, a coisa estoura ali. Então a geopolítica é interessante por isso, né? Os caras não vão conseguir a hegemonia total, que é um projeto antigo, né? Tem toda uma ideia expansionista persa lá na antiguidade, que vamos promover a paz no mundo quando dominarmos todos os territórios, mas isso nunca foi possível, né? Nem o Império Persa conseguiu, nem o Alexandre conseguiu, nem os norte-americanos vão conseguir, e isso vai continuar. Não estou comparando um com o outro, tá? São coisas bem distantes, os conceitos de Estado eram totalmente diferentes, né? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Só estou dizendo que esse afã de dominar tudo, né, é bem antigo e não vai rolar. Felizmente. Trago aqui mais um... Vamos falar um pouquinho sobre a questão do Líbano, de Israel, mas é uma notícia mais curtinha. Trago a notícia. Os Estados Unidos estão intermediando um acordo entre Israel e Líbano para exploração de gás e são campos que se encontram no mar Mediterrâneo. Para Israel é interessante essa parceria, para o Líbano é interessante essa parceria e os Estados Unidos estão intermediando para controlar uma certa situação da Europa. Então, até aqui, a coisa ela parece andar de maneira tão redondinha que até o Hezbollah, que tem problemas variadíssimos com o governo de Israel, né, problemas aí de conflito direto, o Hezbollah é um grupo nacionalista libanês, até o Hezbollah falou, não, essa é importante, é positivo e é legal isso aí, mas temos que ver, até porque o Hezbollah tinha falado que se a coisa, dependendo da forma como a coisa fosse feita, eles iam tacar míssil lá. Mas até o Hezbollah deu ok, até porque a função do Hezbollah não é encher o saco, né? Muito embora a mídia corporativa trate o Hezbollah como uma espécie de grupo terrorista criminoso que quer matar pessoas o tempo inteiro, é um grupo que tem uma atuação política no Líbano. Pesquisem sobre a atuação política do Hezbollah, oferecendo uma certa estrutura para o povo libanês, então tem uma atuação. Eles têm o braço armado, logicamente, até porque não são idiotas de ficar sem armas diante de grupos que não querem... que não gostam muito da sua presença ali, não vão combater armas com flores. Agora, eles também têm uma atuação política também, então a função do Hezbollah não é encher o saco, eles enchem o saco de grupos que vão contra os interesses libaneses. Agora, a função do Hezbollah é tentar encontrar pontos que favoreçam o Líbano, então até o Hezbollah falou, não, isso aí é positivo. Trago uma última reflexão para fechar toda essa discussão aí sobre essa questão de Israel, do Líbano, e do interesse do Biden nisso tudo aí. O Joe Biden acelera a parceria para desafogar a situação de crise energética da Europa. Então, assim, quem enfiou o continente europeu nessa aventura de sancionar a Rússia foram os interesses atlanticistas, foi a OTAN
e colocou isso dentro do barco ali do conflito na Ucrânia. Agora tem que destravar possibilidades para abastecer a Europa com gás que venha de outro lugar, por isso que o Biden está tentando acelerar esse processo. E lógico, se eu consigo substituir o gás russo por um gás, por um gás explorado por Israel, que daí já estamos falando de um país que tem relações muito estreitas com os Estados Unidos. Aí a coisa muda de figura, né? Para o Biden, antes o gás israelense do que o gás russo, logicamente. Então o Biden tem interesse nisso, a Europa tem interesse nisso. O Líbano vive uma crise nos últimos anos horrível, uma crise que tem desmontado a estrutura política, econômica, social do Líbano. Teve todo aquele episódio também lá da explosão do porto, que faz 2 anos, faz dois anos que isso aconteceu, né? Então tem toda uma crise que o Líbano vive, que está interessado também nisso, e tem o governo de Israel, o atual governo de Israel, tem eleições aí pela frente, tem eleição que está chegando. O Benjamin Netanyahu está vindo com tudo para vencer essas eleições e o governo de Israel precisa de bons resultados. Então tem uma convergência de fatores que faz com que esses lados aí queiram sim essa parceria. Vamos ver o que pode acontecer aí no meio do caminho, até porque o Hezbollah ele tem o suporte estratégico do Irã e o Irã, né? Mas se bem que o Irã, eu acho que nesse ponto aí ele não tem muito o que ele se envolver, até porque é uma coisa que iria contra o interesse do Líbano neste momento. Até então o Hezbollah nunca ia colocar o interesse do Irã acima do interesse do povo libanês. O Hezbollah age em confluência com o Irã quando isso favorece também o Líbano, né? Então não é assim, é uma célula iraniana dentro do Líbano, não é assim que funciona o Hezbollah. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo, mas eu te digo, é www.apoia.se/Verdade Concreta, ou pode apoiar através do Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo também, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Agradeço a todos que apoiam, vocês são fundamentais na manutenção desse trabalho. Pode apoiar com o valor que quiser, uma ajuda solidária, apoia quem pode, apoia quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Então não estabeleço valor nenhum, é uma ajuda conforme vocês puderem, se não puderem, dentro desse cenário de crise, completamente compreensível também. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.